Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês 3 coisas que eu aprendi neste momento de quarentena ou de crise que nós estamos vivendo, tá? Primeira coisa, deveríamos ter uma reserva em dinheiro. Gente, eu particularmente não tenho tanta reserva, mas isso me fez parar para analisar que se há um tempinho atrás eu tivesse guardado um dinheiro, hoje eu estaria vivendo melhor, porque é justamente para essas situações de emergência que serve a nossa reserva, tá bom? Então muitas pessoas estão desesperadas economicamente porque não tem essa reserva em dinheiro, justamente para essas situações de crise. Então, hoje, quem tem dinheiro guardado está mais tranquilo do que aquelas pessoas que não têm dinheiro nenhum, não é mesmo? A segunda coisa que eu percebi é que a gente está usando muito mais a internet, as redes sociais. Nós temos tempo, porque temos que ficar em casa, né? Não podemos sair. E aí, o tempo que nós temos em casa, estamos utilizando e focando na internet, nas redes sociais. Mesmo quem não gostava, mesmo quem não tinha habilidade, está começando a desenvolver essa habilidade, porque é uma das coisas que podemos fazer para nos entreter ou até mesmo para sair da crise, né? Para vender, por exemplo, a gente está utilizando as redes sociais. A maioria das vendas hoje está sendo feita pela internet, por aplicativos, por site, por telefone. Então a gente está usando muito mais a internet para fazer tudo, para se comunicar, para ver as pessoas, para comprar, por exemplo, tá certo? Então a gente está muito mais focado nas redes sociais. E por último, não menos importante, as nossas atitudes interferem na vida do outro. Isso começou com uma doença lá na China, lá longe, né? Falando de espaço territorial. Então, muito longe daqui, que a gente não pensava que viria para cá. E olha o que está acontecendo hoje. O mundo inteiro está vivendo a mesma situação. O mundo inteiro. Até locais que não tem tantos casos da doença estão vivendo este momento de crise, certo? Então, as nossas atitudes, sim, interferem na vida do outro, tá? Então, a gente precisa parar e pensar um pouquinho mais no outro e não só em nós mesmos, porque assim todo mundo vai pra frente, todo mundo cresce, né? E uma reflexão que eu trago aqui pra vocês. Olha só, tá todo mundo com o dinheirinho contado para comprar coisas de necessidades básicas, né? Comida, por exemplo. Então, quem tem ainda um dinheirinho, tá guardando aquele dinheiro para caso precise ficar mais tempo em casa, tem aquele dinheiro para comprar o básico, que é comida, certo? Mas, se por acaso hoje o seu telefone quebrasse, não ligasse mais, não fizesse mais nada, você compraria outro telefone? Sim ou não? Quer dizer, o telefone ou a internet, essa mídia, é uma necessidade básica para nós hoje? Então eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. O que você faria em tempos atuais se o seu telefone celular quebrasse? Você compraria outro? Ou não, você ficaria bem, você viveria bem, mais uma semana em casa sem o telefone? E aí? Pra mim seria bem difícil, certo? Então a gente fica se colocando o que é necessário e o que não é necessário, tá? Hoje em dia o relacionamento familiar está muito mais atrelado. Então a gente precisa conviver em família, a gente precisa conviver com outras pessoas, porque a gente não tá mais saindo de casa, a gente não tem convívio com outras pessoas estranhas. Mas em casa a gente tem que melhorar o convívio, certo? E aí a gente está sendo obrigado, porque a gente tem que ficar em casa, a ter este convívio maior, né? E para que a gente não fique tão estressado, a gente compartilha as nossas rotinas, as nossas atitudes com outras pessoas através da internet, tá bom?
Então faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então vamos parar um pouquinho e analisar e não ficar só chocado com os números que a gente vê na TV, porque todos os dias esses números estão aumentando. Até que vai chegar um momento que eu creio que vai ter um remédio ou vai ter uma solução que a população inteira vai encontrar, porque tá todo mundo focado nisso agora, e que vai amenizar a situação dessa doença, certo? Quem diria que a gente teria um inimigo invisível, né? Em pleno século XXI. Então, assim, é uma reflexão que eu deixo aqui pra vocês, tá certo? E a gente não pode parar no tempo. A gente não pode ficar só desesperado. A gente não pode só pensar em coisa ruim. A gente precisa sair dessa situação. E como é que a gente faz isso? Pensando e analisando tudo o que está acontecendo, todo o nosso comportamento, porque as ideias da gente juntas conseguem trazer uma solução para isso, tá bom? Então, eu tô esperando a resposta de vocês aqui nos comentários, tá certo? Um beijo e até a próxima.